Agora, nesse terceiro vídeo, nós iremos aos passos 4, 5 e 6 da nossa jornada de criação da ação transformadora. No passo 4, é a seguinte pergunta: quem é o público da nossa ação? Parece meio óbvio, não é? Mas não é. Então a ideia aqui é a gente definir com o máximo de precisão quem é o público destino da nossa ação. A nossa ação, ela vai para quem? E é muito importante a gente definir isso, por quê? Porque é muito com bastante sinceridade, porque às vezes a gente na escola realiza ações para a secretaria ver, a gente realiza ações simbólicas meramente, para cumprir formalidade de calendário. E aqui não, aqui a gente vai definir com precisão, com detalhes, quem é o nosso público. Porque tudo vai girar em torno disso, certo? Então, muitas vezes a gente faz uma ação onde é muito boa de ser realizada, onde os professores se sentem muito bem, mas a ação em si não alcança o seu objetivo, não chega aos jovens, não chega à comunidade, não chega à família, mas ela foi realizada com... mas ela não concluiu, não teve seu objetivo realizado. Então, e aí a gente pode realizar um exercíciozinho, que é o exercício da persona. Imagina que o nosso público fosse uma pessoa. Que nome ele teria? Qual a idade, mais ou menos? Quais são os desejos, as frustrações, quais são as características dessa pessoa? Imagina que a gente fizesse uma ação para uma pessoa, e aí a gente vai definir essa pessoa, Quais são os seus fracassos, quais são as suas aspirações. Então esse é o quarto passo, certo? Quem é o público da nossa ação? O quinto passo é: o que a nossa ação pretende comunicar? A não violência, há algumas décadas para cá, ela vem incorporando com muita força o caráter comunicacional, certo? Então é muito importante a gente ter clareza o que a nossa ação quer comunicar, o que ela quer levar, certo? Então, qual é a questão agora? Formular de forma clara e curta o que a ação pretende, Ela precisa contar nessa frase qual é o objetivo dela e qual é o objetivo que ela tem, como ela vai se realizar, e o que ela pretende proporcionar ao público, certo? Exemplo: a nossa ação é um torneio de futebol para pais em que pretendemos abordar alguns temas antes das partidas, como abuso sexual em casa, diversidade sexual dos jovens, assiduidade na escola, entre outros. Ou seja, formular de forma sintética, clara e objetiva a sua ação. O sexto passo, normalmente é o passo mais difícil, que muitas pessoas muitas vezes não conseguem seguir. E aí voltam para o passo 1 e refazem tudo. O sexto passo pergunta: essa ação é inclusiva ou afasta as pessoas? O que essa pergunta pretende? Ver a tendência natural da sua ação. Por exemplo, você vai imaginar a sua ação e você vai imaginar o seu público. Você consegue ver o seu público indo para a sua ação de forma voluntária? Se sim, ótimo, a sua ação está bem estruturada. Se você tem uma ação e você não consegue ver o seu público naturalmente desejando participar da sua ação, você vai acabar tendo que usar de outros mecanismos, como a obrigatoriedade, ameaça ou mero formalismo escolar para que essas pessoas participem da sua ação. Então, a ação transformadora, ela precisa ser algo ou divertido, ou necessário, ou importante, ou algo que as pessoas desejem, mas que é algo que seja voluntário, certo? Então, para você fazer algo que seja atrativo, esse é um passo importantíssimo. Por exemplo, numa escola nós tínhamos algumas desconfianças de que em algumas casas algumas jovens estavam sofrendo de abuso sexual. E aí algumas professoras queriam realizar uma palestra sobre abuso sexual doméstico. E aí ela imaginou uma palestra. Aí eu perguntei: a palestra sobre abuso sexual, ela atrai as famílias
que vivenciam esse conflito? Você consegue imaginar uma mãe, ou um pai, ou um padrasto, ou um responsável dessa família indo para essa ação? Ela respondeu que não, né? Claro, né? Então, quem vai para essa ação? As famílias que minimamente já são conscientizadas, as famílias que estão próximas da escola, né? Essas vão. E muito provavelmente essas não têm esse conflito dentro de casa. Então, o meu público é família que porventura pode ter algum conflito desse em casa. Como é que eu faço para fazer uma ação que atinja esse público? Né? Então essa é a pergunta que derruba muitas ações, porque às vezes as ações não estão estruturadas a partir do seu público, e sim a partir das suas aptidões, dos seus desejos ou da formalidade escolar. Mas a pergunta é, essa ação, ela inclui o meu público, ela é atrativa para o meu público ou não, ou ela afasta?